Convidamos agora para ministrar a palestra magna o senhor Ricardo Abramovay, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP. O tema da sua palestra é Economia Verde, como desenvolver sem devastar. Com a palavra, o nosso palestrante magno, senhor Ricardo Abramovay. Pedimos a todos que acomodem-se para que possamos dar continuidade. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra para mim ser convidado para me dirigir a vocês que estão aqui e nos outros 2 salões. Eu não sei onde está a câmera para saudar, está em todo canto. Claro que, em primeiro lugar, minha saudação vai ao vereador Gilberto Natalini, não só pela gratidão ao convite que ele me fez, mas pelo empenho, pela força de, durante esses anos todos, levar adiante essa iniciativa desses encontros, que vem se tornando cada vez mais importantes na nossa cidade. Quero cumprimentar também meu querido amigo Eduardo Jorge, que tantos serviços prestou, não só para as administrações brasileiras, mas para a cultura brasileira e para mudar a visão que o brasileiro tem de política. Quando alguém vê o Eduardo Jorge falando de política, diz assim, uai, um político pode ser assim? É estranho, né? Dá a impressão de que o político tem que ser aquele cara sisudo, que, quando fala, sempre a gente tem a impressão de que tem alguma coisa esquisita. E, quando a gente ouve pessoas como Natalini, como Eduardo Jorge falando, a gente vê que as pessoas estão falando do coração. Eu não sei se meu amigo Caco de Paula, que vai coordenar a mesa que vem depois, já está aqui. Mas eu me lembro, Caco, em 2013, quando você dirigia o Planeta Sustentável, que nós organizamos uma conferência que você inventou o título dessa conferência. E o título era Será que vai dar tempo? Você lembra? E os dados que nós temos hoje a respeito do avanço da crise climática, nós não podemos mais falar em mudanças climáticas. Nós estamos numa situação de crise climática. Nós estamos mudando de patamar. Esses dados são impressionantes. Eu vou me permitir citar apenas 4 para vocês, que revelam que, basicamente, o seguinte: todas as previsões que nós fazíamos sobre os impactos das mudanças climáticas globais na vida da sociedade, apesar de
tudo de fantasticamente construtivo que vem sendo feito ao redor do mundo, os impactos estão cada vez pior. Eu vou citar 4 exemplos. O primeiro exemplo é que, nos últimos 415 meses, ou seja, nos últimos 34 anos, sem exceção, a temperatura média de cada um desses anos foi superior à média do século XX. Estou vendo aqui meu querido amigo mestre Lazzarini, uma honra para mim ter você aqui na plateia. Mais do que isso, julho, mês passado, foi o mês mais quente registrado nos últimos 140 anos no mundo. Todo mundo viu as imagens do que estava acontecendo em Paris, em Amsterdã, enfim, em todo o canto. E 9 dos meses de julho mais quentes, desde que há medidas, ou seja, desde os últimos 140 anos, 9 dos meses de julho mais quentes ocorreram desde 2005. Desde que os millennials nasceram, ou seja, quando os meus filhos nasceram, anos 80, etc., é o caso de muitos de nós aqui, a superfície de gelo do Oceano Ártico caiu pela metade. O Ártico tem uma função na regulação climática absolutamente estratégica. A cobertura de gelo do Ártico hoje é a menor dos últimos 1.400 anos. No dia 1º de agosto, a Groenlândia viu derreter, num dia, 12 bilhões de toneladas de gelo, a maior perda já registrada num único dia. Nessa última semana de julho, a perda foi igual àquela que os cientistas antecipavam para 2070. Os modelos climáticos funcionam desse jeito. Eu não sei se o Lucon está aqui ainda, acho que não está mais. O Lucon é especialista nisso. Os modelos climáticos funcionam desse jeito, você faz previsões. Aquilo que os cientistas estavam prevendo para 2070 aconteceu agora, num dia, o 1º de agosto. 2016 era considerado como o ano de pico das emissões de efeito estufa, ou melhor, 2015 e 2016 começou uma queda. Então, todo mundo tinha a impressão de que a coisa estava indo bem, que ia começar o declínio. Infelizmente, em 2017, as emissões de gases de efeito estufa global continuaram subindo. Isso num quadro em que, nesse momento, a Índia está vivendo a maior seca da sua história. Ano passado, ela viveu enchentes fantásticas. Nós passamos no Rio, 2 meses atrás, aquilo que nós vivemos com mortes, etc. Teve esse episódio da última terça-feira em São Paulo. E, conclusão, a ideia de que nós precisamos limitar a temperatura a algo entre 1,5 grau e 2 graus, isso já era. Nós já temos contratado. Se nós parássemos, se hoje, ao sair daqui, ninguém pegasse um carro movido a combustível fóssil, ninguém comesse nada que tem embutido na sua fabricação combustível fóssil, se o mundo parasse de emitir hoje, se as emissões, se as queimadas, eu vou voltar, evidentemente, aos crimes que estão acontecendo na Amazônia, se esses crimes fossem interrompidos imediatamente, a temperatura global média subiria 1,5%, 1,5 grau. Parece pouco, né? 1,5 grau. Está 20 graus, 21 graus e meio, você nem sente. Do ponto de vista do sistema climático, é imenso, é capaz de provocar mudanças na relação entre oceanos, ventos, etc., extraordinárias e completamente prejudiciais. A humanidade, nos últimos 10, 12 mil anos, desenvolveu a civilização porque houve um regime climático ameno, favorável à civilização. É o Holoceno.
Nós estamos mudando de fase geológica, entrando no antropoceno, em que, pela primeira vez na vida, a humanidade, que sempre foi uma força de transformação biológica, pela primeira vez agora, ela está se transformando numa força de transformação geológica. Isso é gravíssimo. E, portanto, nós vamos ter que... O esforço que se dizia que nós temos que fazer para enfrentar as mudanças climáticas no futuro, várias pessoas disseram aqui, futuro. Não é futuro, gente. É agora. Já está acontecendo. E os impactos disso numa população mundial crescente são cada vez maiores. Primeiro ponto da minha apresentação é esse. O segundo ponto é o seguinte. O mais grave de tudo isso, vocês poderiam dizer, bom, mas, então, isso está acontecendo porque ninguém está ligando para o assunto. Vamos começar a fazer alguma coisa. Não. Está todo mundo muito ligado no assunto. Internacionalmente, as medidas que estão sendo tomadas são extraordinariamente positivas e construtivas. Além do aspecto diplomático, Acordo de Paris, fortalecimento do multilateralismo democrático voltado ao combate às mudanças climáticas. Além disso, do ponto de vista científico e tecnológico, nós temos realizações impressionantes. O avanço da energia solar, hoje a energia solar em vários estados norte-americanos já se tornou mais barato do que a energia que era a mais barata deles, que era a energia a carvão. A energia eólica também está bombando. Já há países que antevêm a proibição de qualquer veículo operando com motor a combustão interna. A Índia, por exemplo, está proibindo veículos a gasolina e a diesel a partir, se não me engano, de 2027. Na Noruega, já metade da frota vendida já é de veículos elétricos. A preocupação com construções sustentáveis, quer dizer, as coisas que estão sendo feitas são muito expressivas. Na Grã-Bretanha, há um plano muito consistente, formulado pela Energy Transition Commission, em que eles dizem quais são os setores mais difíceis de você reduzir as emissões. Hard to abate, difíceis de abater as emissões. Pois bem, o plano pega esses setores e traça estratégias para reduzir emissões na produção de cimento, na siderurgia, na energia, etc., e zerar as emissões até 2050. A ex-ministra da Defesa alemã, que assumiu a presidência da Comissão Europeia, se comprometeu a que a Europa seja o primeiro continente de emissões de neutralidade em carbono até 2050. Então, o mundo, ou seja, os cientistas, uma parte do setor empresarial e muitos governos estão fortemente empenhados em fazer essa mudança. E por que essa mudança é tão difícil globalmente? Fundamentalmente, para ser muito breve, sintético e certamente superficial, fundamentalmente porque mudanças climáticas só podem ser combatidas pela redução da emissão de combustíveis fósseis, e como o sistema de transporte, o sistema de produção de energia, boa parte do sistema agrícola depende de combustíveis fósseis, mudar isso é um desafio científico e tecnológico extraordinário, que está sendo enfrentado. Mas esse enfrentamento ainda tem um grau muito inferior, a intensidade desse enfrentamento, do que o necessário. Além disso, essas mudanças exigem alterações nos padrões de consumo que também são altamente desafiadoras. Vários aqui colocaram isso. A vida numa sociedade de baixo carbono vai ser muito melhor do que a vida atual, em que nós temos o que nós tivemos na segunda-feira passada. Mas essa transição, para os países em que as emissões dependem fundamentalmente de combustíveis fósseis, é uma transição que envolve desafios científicos e tecnológicos extraordinários.
E nós? Terceiro ponto da minha exposição. Qual é o grande desafio que nós temos nas mudanças climáticas? Nós temos a matriz energética mais limpa do mundo quando se comparam países da importância territorial, populacional e econômica do país, do Brasil. Nenhum país com essa importância e essas dimensões tem matriz energética tão limpa, não emissora, como o Brasil. No entanto, o Brasil é hoje o 6º emissor mundial de gases de efeito estufa. Eu tinha a impressão que tinham me dado 45 minutos. É isso ou eu tenho que falar 30? 45, tá bom. Então, o Brasil hoje é o 6º emissor mundial, disputa essa posição com a Indonésia. Em primeiro lugar, vem a China, os Estados Unidos, alguns países da União Europeia, e aí vem o Brasil. Quer dizer, o Brasil emite muito. Mas esse talvez seja o ponto mais importante do que eu tenho para dizer para vocês aqui. Existe uma diferença muito importante, fundamental, entre a natureza das nossas emissões e a natureza das emissões de países como a Alemanha, os Estados Unidos, a China e a Índia. E, portanto, os desafios que na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, na Índia, no Japão, no Canadá, para reduzir as emissões, são desafios científicos extraordinários, aqui a coisa é diferente. Por quê? Porque metade das nossas emissões de gases de efeito estufa vem de queimada, de destruição florestal. Alguém pode me dizer qual é o grande desafio científico e tecnológico para reduzir devastação florestal? Tem algum? É zero. É zero. 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 O Brasil é um dos campeões mundiais em monitoramento de uso de solo. Nós temos alguns sistemas altamente competentes no monitoramento do uso do solo. Mas, quando se trata de reduzir as emissões, o desafio científico e tecnológico é zero. Isso é muito importante, porque a nossa... antes de prosseguir, eu queria uma palavrinha sobre ciência. Uma palavrinha sobre ciência em função do que está acontecendo, em função da atitude de diversos membros do governo de colocar em questão não apenas os dados do INPE, mas a ciência. Hoje, 98,5% da comunidade científica converge para a ideia de que as mudanças climáticas existem e que elas são de origem antrópica. No entanto, o general Vilas Boas, essa manhã, acabou de fazer um Twitter saudando alguns dos mais importantes negacionistas climáticos brasileiros. Negacionistas climáticos esses que jamais publicaram um paper sobre mudanças climáticas recebido numa revista internacional. Mas aí as teorias conspirativas dizem, claro, porque essas revistas internacionais elas estão todas mancomunadas com quem quer fazer crer à humanidade que existem mudanças climáticas para interromper o progresso. É inacreditável, mas essa narrativa, ela existe, ela é forte, ela está nas redes sociais. Ciência não é certeza, ciência não é verdade. Ciência é dúvida, ciência é crítica, mas dúvida e crítica bem fundamentadas. Dúvida e críticas apoiada naquilo que de mais avançado faz a comunidade científica, e é por isso que existem revistas científicas. Para eu dizer que uma afirmação é científica, não basta que ela tenha dados, é preciso que ela tenha passado pelo crivo crítico de cientistas que vão analisar o trabalho que vai ser publicado, e é por isso que publicações como Science, Nature,
PNAS e tantas outras internacionais, são fundamentais. E nessas publicações, é praticamente ausente são praticamente ausentes pesquisadores que negam a existência das mudanças climáticas de origem antrópica. E esses brasileiros negacionistas, eles não têm sequer uma publicação em revista respeitável. É muito importante o público saber disso. No entanto, o Itamaraty vai mandar delegação oficial para uma conferência de negacionistas climáticos que vai acontecer nos Estados Unidos, envergonhando o nosso país. O Brasil é um país respeitado cientificamente e vai fazer um papel muito feio com relação a quando isso ocorrer. Pelo que nós estamos passando hoje na Amazônia? Nós estamos passando hoje pela Amazônia, em primeiro lugar, é muito importante lembrar isso, em primeiro lugar, por um ataque à ciência e aos dados. É muito grave que, ao surgirem as denúncias em torno do que está acontecendo na Amazônia, que a primeira reação governamental tenha sido a de criticar o mensageiro, a de atira no mensageiro. A primeira reação governamental foi essa, e a demissão do Ricardo Galvão, do INPE, honra a pessoa do Ricardo Galvão, mas entristece profundamente toda a comunidade científica brasileira, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências, etc. Então, em primeiro lugar, nós temos um ataque à ciência. Em segundo lugar, e muito importante, e isso muita gente, daqui a gente não consegue saber, não dá para... nós não temos, como paulistanos, a dimensão do grau a que chegou o desmantelamento da política ambiental do atual governo. Os funcionários do IBAMA estão no escritório, parados, sem poderem ir a campo. Nós, cidadãos, estamos pagando com os nossos impostos funcionários aos quais foi vetada a realização do seu trabalho. Eles não têm como ir a campo, porque ir a campo numa situação como essa exige, evidentemente, proteção, porque são pessoas que estão fazendo atos criminosos. Então, quem vai coibir esses atos criminosos tem que estar protegido. Tá certo? As polícias estaduais não estão colaborando, por mais que os governos estaduais da região norte venham fazendo declarações de alarme com relação ao que está acontecendo, as polícias estaduais não estão colaborando, o governo federal está sinalizando publicamente o apoio ao que está acontecendo. Não, espera aí você está exagerando, Ricardo. Como assim? Apoio? Não, ninguém vai apoiar um negócio desse. Não. Então, como é que faz quando você tem uma lei que diz se alguém invadir uma terra indígena com equipamento para desmatar essa terra indígena, a lei diz, queima o equipamento do cara que fez isso. Por quê? O que você vai fazer? A alternativa seria, não, aprende o trator que está fazendo isso, manda lá um helicóptero, guincha o trator, leva o trator para Brasília, faz um leilão, e aí você não destrói. Tá certo? Então, o único jeito, isso foi fundamental nesse período em que o Brasil reduziu tanto as mudanças climáticas, eu não me lembro se eu já falei isso para vocês, o Brasil, vejam a situação em que a gente está. O Brasil, isoladamente, é o país que mais contribuiu para a redução das emissões de gases de efeito estufa desde que esse tema vem sendo discutido. Nenhum país fez tanto isoladamente como o Brasil. Por quê? Porque, em 2004, nosso desmatamento era de 27 mil quilômetros quadrados. Em 2012, chegou a pouco menos de 5 mil quilômetros quadrados de desmatamento.
Tá certo? Foi extraordinário. Desde então vem crescendo, e agora, com o que está acontecendo, isso aí vai explodir, isso vai ter repercussão nas emissões brasileiras. Pois bem, por como que isso foi feito? Isso foi feito por meio de ações articuladas com o Estado, com repressão, com legislação, com firmeza, determinação do Estado, mas também com participação do setor privado. Moratória da soja, em que as grandes tradings multinacionais se comprometeram a não comprar soja de áreas recentemente desmatadas. Isso teve grande importância, mas o essencial foi uma determinação governamental. Foram os governantes chegarem e dizer isso é crime, isso não pode acontecer. E não, depois que acontece alguma coisa, você ir lá e se deixar fotografar abraçando o madeireiro que estava fazendo madeireiro clandestino. O que está acontecendo na Amazônia é queimada e desmatamento ilegais. Não é o produtor, não é o agricultor que tem o direito de desmatar e está desmatando, queimando, e a gente diz assim, pô, cara, mas espera aí, você tem o direito, mas... não, tá certo? É invasão de área pública. Na Amazônia é assim, 52% da Amazônia legal são áreas de reservas, ou reservas indígenas, áreas protegidas, ou de reservas indígenas, reservas extrativistas, etc. 18% são propriedades privadas. E você tem uns 30%, que corresponde a uns 80 milhões de hectares, mais que a superfície da Alemanha, 2 vezes o estado de São Paulo, que é um no man's land. Essa área é pública, só que ela não está caracterizadamente delimitada como área pública. Aí vocês vão me dizer, bom, então deixa essa área virar área privada, mas aí é problemático. Por que é problemático? É problemático porque você tem que saber, na Amazônia, o que dá e o que não dá para produzir. 2/3 do que foi desmatado até hoje na Amazônia ou está entregue à regeneração florestal espontânea, ou tem, no máximo, uma cabeça de gado por hectare. Então, desmatar a Amazônia é uma completa irracionalidade. Eu fiz um trabalho que vai ser lançado num livrinho pela ABONG, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, mas que já está acessível na minha página, ricardoabramovai.com. É um trabalho que foi feito a pedido de 7 organizações não governamentais sobre quais são as eventuais vantagens e as desvantagens do desmatamento na Amazônia. E tem 5 pontos o trabalho, que está online, vocês podem encontrar facilmente, tem 5 pontos fundamentais. Primeiro, o crescimento econômico da Amazônia não depende do desmatamento. A gente não está nessa situação em que, pô, desmatar é péssimo, mas se eu parar de desmatar, vai ter gente morrendo de fome, etc. De jeito nenhum. Todos os trabalhos mostram que, no período em que o desmatamento caiu, a produção, inclusive de soja, sobe, não cai. Certo? Então, para quem quer discutir as coisas em termos puramente econômicos, esse é um primeiro dado importante. Aliás, a entrevista do Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira de Agrobusiness, anteontem no Valor, deixa isso claro. O agronegócio moderno não precisa desmatar. O crescimento da agricultura brasileira já foi intensivo em uso de solo 30 anos atrás. Hoje, ele é intensivo em tecnologia. Segundo, zerar o desmatamento é acabar com uma série de trabalhos precaríssimos, inclusive trabalho escravo. Vocês imaginem o que é a vida de quem trabalha para desmatar. Então, a ideia de que, se eu interromper o desmatamento, eu vou prejudicar a renda de quem trabalha nessas atividades, ela é completamente equivocada. Ela significa, vamos eternizar condições de trabalho que são inaceitáveis. Terceiro lugar,
Será que o Brasil tem áreas protegidas demais? 52% da Amazônia são áreas protegidas. E é um pesquisador da Embrapa, que também nunca publicou em revista internacional importante as suas teses, vem sustentando e se dirigindo a diversas plateias que o Brasil tem áreas demais, tem área protegida demais. Isto não é verdade. Seria um absurdo reduzir as áreas protegidas do Brasil, porque isso não se traduziria em aumento da produção, mas se traduziria em quebrar a possibilidade, interromper a possibilidade de uso dessa biodiversidade de uma maneira construtiva. E pior, essas áreas não são áreas vazias. Essas áreas são áreas ocupadas por populações tradicionais. O Brasil, hoje deveria ter o orgulho de ter na sua população mais de 100 línguas indígenas. Imagine o que é esse patrimônio cultural. E ainda tem gente que diz, não, nós queremos é que os índios, sem nunca ter pisado o pé lá, sem nunca ter conversado com ninguém, nós queremos que os índios se integrem. Quer dizer, uma mentalidade do século XIX, numa sociedade moderna, civilizada, democrática, respeitar as populações tradicionais e valorizar as lições, como as lições do Davi Kopenawa têm a nos dar. Davi Kopenawa é aquele que, meio como o Asterix, fala, o céu vai nos cair sobre a cabeça. Segunda-feira o céu nos caiu sobre a cabeça. Davi Kopenawa está dizendo isso há muito tempo. E aí vem dizer, não, mas isso não tem a menor importância, essas populações vão ser integradas. Talvez no século XIX fosse aceitável pensar assim. Hoje, ao contrário, nós precisamos cultivar a diversidade cultural que passa pelo respeito e pela valorização dessas populações. Ou seja, não é só biodiversidade, é sociobiodiversidade. Não é? Quarto lugar, essas áreas estão sob ataque. Uma coisa que a gente deveria fazer agora, imediatamente, Nataline, e é uma pena que você não está na Câmara dos Deputados nesse momento para nos ajudar nisso, invadir terra indígena é tão grave quanto invadir propriedade privada. Não, mas invadir propriedade privada é gravíssimo. Eu acho que é grave invadir propriedade privada. Mas tudo se passa como se invadir floresta pública, invadir terra indígena não fosse tão grave. Não, é tão grave quanto. No entanto, hoje nós temos 20 mil garimpeiros nas terras de Yanomami. E é uma bagunça. Quando entram 20 mil garimpeiros, vai entrar o quê? Doença, prostituição, vão entrar as piores práticas, as mais destrutivas. Isso está sendo... Não é que isso está sendo simplesmente tolerado, isso está sendo cultivado. Cultivado, inclusive, por doutrinas militares, segundo a qual interessar-se pela biodiversidade na Amazônia significa querer impedir a exploração das riquezas brasileiras que estão no subsolo. Essa é uma doutrina que vem sendo elaborada desde os anos 50 pelo general Golbery de Couto e Silva e que, surpreendentemente, acabou tendo, nas Forças Armadas, hoje, uma imensa repercussão. E essa doutrina está baseada num profundo equívoco. Em 1950, nós não podíamos saber o que representa a biodiversidade, o que pode representar a biodiversidade para o desenvolvimento brasileiro. Hoje, isso é diferente. O Brasil não será um país inovador pela produção de microchips e pela produção de artigos eletrônicos. Essa oportunidade nós já perdemos. 30, 40 anos atrás, talvez nós pudéssemos ser competitivos nesse sentido. Hoje, não tem a menor chance de nós nos tornarmos protagonistas da revolução tecnológica global pela qual o mundo está passando. Agora, nós temos, sim, a fantástica oportunidade de nos tornarmos protagonistas no uso sustentável
da biodiversidade a partir de uma economia do conhecimento da natureza. Natalini falou isso na sua apresentação inicial. Nós precisamos passar, aliás, é o título desse trabalho que eu fiz sobre a Amazônia, nós precisamos passar de uma economia da destruição da natureza que nós temos hoje para uma economia do conhecimento da natureza. Isso não só na Amazônia. Os cerrados também estão em chamas. Os cerrados são uma espécie de floresta de cabeça para baixo. E as raízes do cerrado é que permitem que nós possamos dispor de tanta água. Destruir o cerrado para produzir soja é altamente problemático. Isso também tem que ser regulamentado. E, por fim, então, o 4º ponto é que as áreas, essas áreas estão sob ataque. E o 5º ponto é fundamental, porque a gente ouve isso o dia inteiro. Mas só o Brasil tem que proteger a floresta? Só o produtor brasileiro não pode desmatar? Como é que é no Japão? Se você, no Japão, quiser desmatar, você pode desmatar mais que 4 hectares? Não pode. Como é? É gravíssimo, é um crime. Como é que é na Alemanha? Como é que é na França? Como é que é na Suécia? Nesse trabalho, que será publicado em livro agora, e que está na minha página sob o título A Amazônia precisa de uma economia do conhecimento da natureza, eu coloquei uma tabela com as leis que regem o uso da floresta entre 10 e 15 países. Não existe essa história de que só o brasileiro, que a lei brasileira é a mais rigorosa do mundo, e que, tudo bem, a gente pode ter burocracia, corrupção, etc., etc., mas dizer que nos outros países todo mundo pode desmatar e que aqui a gente não pode, primeiro, isso nos colocaria uma questão ética fundamental. Então, você está num barco, algumas pessoas fizeram um furo nesse barco, o barco está começando a afundar. Aí você diz assim, não, mas ele furou, o que eu vou fazer? Eu vou furar. É isso que o atual governo está transmitindo para a sociedade brasileira. Não. Se ele está furando, eu vou lá e vou tentar tapar o furo que ele fez. Não vou eu também furar. Você furou. É infantil esse raciocínio. É pior que briga de criança. Né? Então, esses 5 pontos são fundamentais. E, claro, quando Natalini me convidou para me dirigir a vocês, minha primeira ideia não era fazer uma apresentação sobre a Amazônia, mas falar sobre os desafios, não só da economia verde, mas daquilo que nós precisamos fazer, e é o título desse livro que eu publiquei com a imensa e querida ajuda do amigo Caco, chamado Muito Além da Economia Verde. O que quer dizer ir muito além da economia verde? Nós não precisamos apenas esverdear o jeito que a gente está vivendo, a gente precisa mudar muito o jeito que a gente está vivendo. Não adianta nada você dizer assim, não, mas mesmo que o Brasil tivesse parado de subsidiar os combustíveis fósseis, e ele vem subsidiando os combustíveis fósseis há muito tempo, aliás, esse é um ponto muito importante. Não é que as questões que eu estou dizendo aqui não têm conotação ideológica. Tem conotação ideológica, sim. Qual é a conotação ideológica? Eu preconizo, isso é uma visão de mundo, ideologia é visão de mundo. Eu preconizo uma sociedade em que a vida humana se apoia fundamentalmente no respeito à natureza. Isso é uma posição ideológica. Então, esse papo de que, não, a questão não é ideológica, para mim é um papo completamente para desviar. Agora, evidentemente, não é uma questão partidária, inclusive porque governos anteriores ao atual, Eduardo Jorge conhece isso muito bem, tiveram atitudes muito negativas com relação à preservação da Amazônia. Isso é fundamental. Pois bem, se eu pegar a frota de São Paulo, então, entre essas atitudes negativas com relação a temas ambientais, não só a Amazônia, está
o apoio ao petróleo, tá certo? E ao subsídio ao petróleo. Resultado, os planos municipais de descarbonização de economia verde, elaborados em 2005, que estavam todos apoiados na hipótese de que a frota de transporte se basearia em álcool, esses planos não puderam ser realizados porque houve subsídio à gasolina, subsídio demagógico à gasolina, e esse subsídio fez com que não se pudessem cumprir esses planos. Pois bem, se esses planos tivessem sido cumpridos, você ia dizer assim, não, se todo mundo só tivesse carro a álcool em São Paulo, você ia dizer assim, não, a matriz de transporte de São Paulo é muito sustentável. Sai na rua agora para ver como é que está o trânsito em São Paulo. Então, ir além da economia verde exige que a gente não simplesmente esverdeie coisas que a gente já faz, encher as áreas metropolitanas de automóvel, mas aí com uma energia limpa. Não, temos que repensar a matriz de transporte. Não basta que a gente diga, não, nós temos cada vez mais prédios baseados em energia solar, com certificação LEED. Sim, mas esses prédios são prédios, não só prédios, mas complexos que envolvem escola, shopping center, etc. Esses prédios são prédios que estão fortalecendo o mais grave problema que a gente tem na cidade, que é o problema das desigualdades. São prédios em que vivem pessoas que estão alheias à vida da cidade, que concentram sua vida toda lá. São ecologicamente melhores do que os prédios convencionais? São, mas não é esse o caminho do desenvolvimento sustentável. Mesma coisa com relação à alimentação. Agora está uma moda de... quer dizer, o mais importante na nossa alimentação é que a gente seja capaz de comer comida. Já vou concluir. E eu quero concluir com... com duas mensagens muito importantes. A primeira é que a sociedade brasileira precisa ser capaz de montar uma coalizão política, e esse tema é um tema profundamente político, uma coalizão política para interromper imediatamente o que está acontecendo na Amazônia. Essa coalizão não pode se limitar à sociedade civil, embora a participação da sociedade civil é crucial. Engrossar as manifestações que vão ocorrer a partir de hoje no Brasil inteiro é fundamental para mandar às elites políticas e econômicas do país o recado de que a sociedade brasileira quer um basta à devastação. Não é um pouquinho menos de devastação, é desmatamento zero. Essa tem que ser uma exigência. Esse recado, a mensagem, o lado otimista é, acabou de acontecer agora a Climate Week em Salvador, e organizações de agricultores, a Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agriculturas, que envolve produtores e organizações não governamentais, tem mandado mensagens muito fortes no sentido de que o progresso da agropecuária brasileira não depende e não pode depender de incendiar a Amazônia. Essa mensagem é importante porque hoje no Valor tem uma declaração do ministro Onyx Lorenzoni dizendo que essa preocupação da Europa com o desmatamento é uma forma disfarçada de protecionismo para impedir a riqueza do nosso país. Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira de Agribusiness, anteontem, no Valor Econômico, fez uma declaração que é muito importante. Essa história de que, se o Brasil parar de exportar alimentos, o mundo morre de fome, isso é mentira. Se o Brasil parar de exportar alimentos, outros países ocuparão o espaço que o Brasil ocupa hoje. E mais, como nós estamos numa economia de dados, o que importa na exportação de alimentos não é mais exportar alimento barato. O que importa na exportação de alimentos é exportar alimentos rastreáveis. Esse rastreamento será cada vez mais minuciosamente preciso, porque os equipamentos tecnológicos para isso
estão disponíveis. Ontem eu estava participando de um outro evento da virada e eu ouvi uma informação fundamental. Os jovens chineses, metade deles manifesta preocupação de que aquilo que comem possa estar ligado à devastação ou ao uso abusivo de agrotóxicos. Metade dos jovens chineses. Pode ter recado mais importante para o governo e os produtores brasileiros? E a segunda coisa é a seguinte: eu acho que nós estamos vivendo uma conjuntura em que, para vários dos temas, a meu ver, absurdos do governo federal, como, por exemplo, vamos armar a população para terminar com a violência, que eu acho que é uma coisa... Não há estudo científico que embase essa posição, mas isso tem um respaldo na opinião pública, infelizmente, muito forte. A imprensa é suicida, hoje está no jornal, a imprensa é suicida, a imprensa somente, dito, mimetizando o presidente Trump, dito pelo presidente Bolsonaro, isso tem repercussão na opinião pública. Agora, quando se trata do céu começar a cair em São Paulo, formou-se um consenso em torno da urgência socioambiental e da urgência de interromper o que está acontecendo na Amazônia, que é muito importante que nós possamos aproveitar. E, nesse sentido, é fundamental que as manifestações que se iniciam hoje sejam muito fortes, porque não é que o governo estava dormindo com relação a esse tema e, de repente, acordou. Não, o governo foi acuado por uma política com a qual, repito, não só ele compactuou, mas que ele estimulou. Ele sofreu esse golpe, mas isso não vai ficar assim. O governo vai reagir aos ataques que estamos sofrendo e será necessário que a sociedade civil brasileira esteja muito compacta, muito unida na defesa dos valores da democracia e, sobretudo, na defesa do valor que representa para o desenvolvimento da Amazônia nós termos o orgulho de deter a maior biodiversidade do planeta. Muito obrigado.